O Brasil voltou a ser o país com a taxa de juros mais alta do mundo depois que o Banco Central elevou a Selic em 1,5% de uma só vez na quarta-feira. Com isso, a gente falou aqui mais cedo, a taxa referencial de juros passou de 6,25% para 7,75% ao ano. Essa elevação, é claro, vai gerar um efeito cascata com reflexos em todos os setores. E como é que isso tudo impacta na vida do consumidor? Qual vai ser o reflexo dessa elevação no agronegócio, que já enfrenta uma cascata, né? Ou melhor, uma escalada nos custos de produção? Como é que a vida de todos nós vai ser afetada? Eu vou conversar sobre tudo isso agora com o André Iano, que é assessor de investimentos e um craque no assunto. André, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais, viu? Obrigado, boa tarde Marcelo, boa tarde a todos os telespectadores aí do canal AgroMais. André, começa contando para a gente, 1,5% de uma tacada só, não era um remédio um tanto amargo para a economia? Você esperava tudo isso ou era importante justamente esse percentual? Marcelo, essa medida que parece um tanto quanto amarga, né, esse remédio aí do Banco Central para conseguir desacelerar a inflação. Tá? Então, essa medida foi feita justamente nesse sentido, Marcelo. O que a gente vê? A gente vê progressivamente ali um aumento da inflação, tá? E uma das ferramentas, um dos instrumentos que o Banco Central possui para conseguir frear ali o ímpeto da inflação é aumentar a taxa de juros. O problema é que quando a gente trabalha com a economia, a gente a economia não trabalha simplesmente com tem uma causa e tem um efeito. Quando você utiliza esse remédio para conseguir controlar a inflação, você ao mesmo tempo também acaba como efeito colateral impactando também o crescimento econômico. Então, em outra medida, a gente vê como uma medida importante para conseguir desacelerar ali o crescimento do dragão, mas ao mesmo tempo também, Marcelo, a gente vê como uma medida que pode, né? A gente faz projeções aqui e acredita que o crescimento econômico para 2022 vai ser grandemente impactado por essa alta de juros. Tá? Por que a gente fala que o crescimento vai ser impactado com essa taxa de juros? Porque o dinheiro, né, Marcelo, acaba ficando mais caro. Então, se você tem ali os juros mais altos, você vai pensar duas vezes antes de comprar uma casa, antes de comprar um carro. O investidor, né, ou o empresário, ele vai pensar duas vezes antes de tomar um financiamento ou tomar um empréstimo para ampliar o seu setor. Tá? Então, tudo isso impacta a economia. Então, é uma medida importante, mas ao mesmo tempo também tem os seus efeitos colaterais. Só para ilustrar isso e transformar, dividir esse boi em bifes para ficar mais fácil, mais palatável para as Sim. pessoas. Quando a taxa de juros aumenta, o crédito fica mais caro, as pessoas não compram a prestação, reduz o crediário, o empresário deixa de investir porque ele precisa também captar esse dinheiro no mercado, esse dinheiro fica mais caro para ele. Ao mesmo tempo, fica mais caro para todo mundo investir e aí ninguém compra, aí ninguém vende, aí a produção cai, o crescimento dá uma estagnada. Fica ruim para todo mundo, é isso? Marcelo, infelizmente é esse o quadro que a gente está projetando para 2022. Não que a gente esteja pensando numa recessão, mas que sim, o crescimento econômico do ano de 2022 vai ser sim impactado por tudo isso que você falou. Esse exemplo é excelente. Por que existe inflação? É óbvio que essa inflação que aconteceu no ano de 2020 e vem se estendendo até 2021, grande parte também foi impactado pela quebra das cadeias mundiais de produção, né? Como a gente vê ali no agro, como a gente vê também em outros setores da economia, por exemplo, a questão dos chips, né? Então, isso acaba criando um impacto grande na economia, também com o aumento e o contínuo incentivo das grandes economias do mundo colocando liquidez no mercado, isso acaba também criando um ambiente de mais liquidez, de mais dinheiro circulante e, ao mesmo tempo, também
maior procura de bens, e isso acaba impactando na inflação global. Tá? É importante colocar, Marcelo, que essa inflação que a gente está vivendo hoje não é um mérito somente do Brasil, é também um problema mundial que está acontecendo, principalmente por esse excesso de dinheiro circulando no mundo, como uma medida para conseguir diminuir os impactos dos efeitos na economia do coronavírus. Ô André, o especialista que é você, quem entende é você, eu só posso fazer as perguntas, tá? E aí eu posso errar feio. Por favor. Então deixa eu tentar desenvolver uma linha de raciocínio aqui para ver se ela procede. As economias mais sólidas, elas têm juros bem menores ao ano. E aí, com essa Sim. taxa de juros sendo ampliada, a taxa de juros real do Brasil, ou seja, essa que a gente desconta a inflação, chega a 5,9% ao ano. Essa pessoa que num país de economia mais sólida tem um dinheiro sobrando e ele pensa em investir esse dinheiro, ele pode vir aqui atraído por uma taxa de juros de 5,9% ao ano. Ele não tem isso no país dele. Dinheiro é igual vento, entra onde tem saída fácil, correto? A gente não pode atrair esse capital especulativo que vem para cá tentando ganhar dinheiro, mas a menor turbulência é retirado daqui e pode deixar a gente na mão? Olha, o raciocínio seu é correto, Marcelo, mas tem um problema que a gente precisa colocar ali nessa conta. De fato, como a gente chama, quando a gente aumenta a taxa de juros, existe sim um apetite, né, você remunera melhor os investidores internacionais e, consequentemente, existe a possibilidade de uma queda cambial, ou seja, o gringo vai colocar dinheiro no Brasil, aumenta a quantidade de dinheiro em dólar no Brasil e, consequentemente, o real se valorizaria em relação ao dólar. A grande questão, Marcelo, que a gente precisa colocar nessa conta a gente precisa saber se o dono da banca vai pagar a gente, né? E como que esse risco se traduz em atitudes? Quando o governo fala que vai romper o teto de gastos, como ele vai votar agora nos próximos dias a questão da PEC do precatório, o que significa isso? Significa que ele não está cuidando muito do fiscal. E qual é a mensagem que os nossos investidores internacionais ou até mesmo os investidores que querem comprar título público brasileiro internacionalmente, eles pensam, ok, a rentabilidade é boa, mas eu não sei se esse país vai me pagar, se eu vou tomar um calote. Tá? Então, é essa conta que os investidores internacionais fazem quando eles vão pensar o Brasil. O Brasil é um país com uma taxa muito atrativa, mas a gente também acaba concorrendo com o México, com Turquia, com vários outros, China, com outros países também que têm taxas de juros mais elevadas e também com um grau fiscal um pouco melhor que o nosso. Então, a gente acaba não ficando como os primeiros lugares aí na ordem de preferência na rolagem, enfim, da compra de títulos públicos e todos os outros investimentos que a gente pode fazer também. E esse é um risco que a gente corre porque o Brasil sempre foi conhecido por ser um bom pagador. Investir em títulos públicos no Brasil sempre foi um bom negócio, aqui e para o dono do capital estrangeiro. E agora a gente tem aqui no Brasil, né, a figura do FIAGRO, que é esse fundo de investimento do agronegócio. Como é que isso tudo pode impactar o agronegócio e atingir, inclusive, um fundo como esse, que tem como finalidade financiar o agro brasileiro, independente do capital dos bancos, independente do capital das grandes instituições financeiras, com possibilidade de juros menores para quem pega e de uma rentabilidade maior para quem investe? Bacana, Marcelo, você tocar esse assunto aí dos fundos imobiliários do agronegócio. Esse fundo especificamente do FIAGRO, ele é uma alternativa bem interessante para os investidores, tanto para quem toma crédito, quanto também para quem quer investir e receber ali os aluguéis mensais ali decorrentes dessa operação. Em outras palavras, vamos tentar traduzir aqui tudo, né? A maior parte da remuneração desses fundos do agronegócio
especificamente esses são o que a gente chama de recebíveis imobiliários. Então, são títulos de dívida. Tá? Então, o que acontece? Esse fundo imobiliário ele empresta para os produtores rurais, os produtores rurais pagam a taxa, uma taxa que hoje está sendo em CDI+, o que é muito bom, porque como o CDI está subindo, como a Selic está subindo, aumenta a remuneração também desse investidor, uma vez que, além de ter uma remuneração via CDI, ele também não paga imposto de renda, tá Marcelo? Então, é uma alternativa bem interessante também para você conseguir investir no agro e, ao mesmo tempo, também ter uma remuneração bem superior ali a uma renda fixa tradicional. É claro, né, é importante sempre salientar que o risco é muito maior, né, uma vez que há essa possibilidade de variação da cota desse fundo imobiliário, mas sem dúvida nenhuma é uma rentabilidade bem atrativa. E que conselho, aproveitando aí que você é um consultor nessa área, um especialista nessa área, que conselho você dá para o nosso produtor, para o nosso assinante que tem um dinheirinho e via essa taxa de juros aumentar para 7,5% ao ano e pensa em investir? Bom, Marcelo, a gente trabalha aqui, tem muitas opções dentro do mercado financeiro. Né? Não é porque a taxa de juros subiu que a gente não existam empresas interessantes na Bolsa. Né? A gente vê ali muitas oportunidades bem atrativas, principalmente aquelas empresas brasileiras que, né, como o agro ou como que trabalham com commodities, que recebem que tem recebimento em dólar, então elas acabam se tornando bem atrativas, não só como recebimento de receita em dólar, como também como diminuição da exposição ao risco Brasil. Né? Então, a gente está bastante de olho nessas empresas. A gente vê excelentes empresas boas pagadoras de dividendos ainda pagando ali dividendos acima da taxa Selic, acima de 8% ao ano. E dentro da parte de renda fixa, Marcelo, a gente está de olho bastante nas rendas fixas atreladas ali ao IPCA. Tem bastante, como o IPCA ainda está bem gordinho, está bem inflado ali, a gente consegue fazer boas aportes nessa linha de investimentos e também ali na linha de pós-fixados, né, aproveitando que a taxa de juros vai subir, pegar uma carona ali para conseguir surfar também essa alta de juros. Então, em outras palavras, a Bolsa ainda continua muito atrativa, porque os preços estão muito baixos, mas ficar de olho principalmente nas empresas que estão com receita em dólar e voltado para os mercados internacionais. E, claro, uma outra opção também que a gente acaba vendo como também são os bancos que, por conta da Selic mais alta, acabam melhorando também a sua margem de lucro. E dentro das rendas fixas, olhar também a parte de renda fixa atrelada à inflação e olhar também os pós-fixados que aumentam à medida que a Selic aumenta. Muito bem, gente. Conversei aqui com o André Iano, que é assessor de investimentos. André, muito obrigado pelas informações. Até uma próxima oportunidade, que seja em breve, viu? Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos aí do canal AgroMais. Boa tarde para vocês.